E 16 dias após os atos terroristas em Brasília, as obras de arte que foram danificadas pelos golpistas continuam sendo restauradas. Um homem que foi filmado destruindo o relógio dado por Dom João VI foi preso. Elias, a Polícia Federal prendeu mais um homem envolvido nos ataques a Brasília, ataques extremistas, golpistas, que aconteceram no dia 8 de janeiro. Trata-se, nesse momento, de Antônio Cláudio Alves Ferreira, um mecânico de 30 anos, que morava no interior de Goiás, mas que foi encontrado foragido em Uberlândia, uma cidade do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Esse homem ele é apontado como a pessoa que destruiu uma obra de arte, um relógio muito importante para a história brasileira. Aquele relógio do Dom João VI, um relógio que foi construído no século XVIII. Ele foi trazido em 1808 para o Brasil e veio junto com o Dom João VI, porque era um presente da corte francesa para Dom João VI. Então é um relógio que está há séculos aqui no país e que tem um valor histórico muito importante, né? Esse homem, foram divulgados vídeos pela TV Globo mostrando ele pegando esse relógio que estava em um local, uma mesa no Palácio do Planalto e destruindo, jogando no chão. O relógio ficou praticamente totalmente destruído, né? Esse homem vai responder, além dos ataques extremistas contra a democracia, também pela destruição desse patrimônio público que agora vai ter que passar por um processo de restauração. Inclusive foram vários, né, Elias, os itens que foram destruídos pelos ataques a Brasília, itens de obras de arte, né, com muito valor histórico. Além do relógio, podemos destacar também o quadro, o painel do Di Cavalcanti, As Mulatas, um painel que foi bastante destruído, foi perfurado por facadas e que infelizmente também vai precisar passar por um processo de restauração. Esse processo, inclusive, Elias, ele é muito delicado, é como se fosse uma medicina das obras de arte. Cada tipo de obra de arte tem, inclusive, o seu nicho específico de cuidado. Inclusive, os especialistas nessa área costumam fazer especializações muito nichadas. Por exemplo, o cara que entende de pintura, muitas vezes essa pessoa, esse mestre, ele entende só de pinturas de determinado artista ou de determinada época, século, né, movimento artístico. Então é um trabalho muito minucioso, vai custar bastante dinheiro com certeza e vai demorar muitos meses aí para ser realizado no caso de algumas obras que foram muito destruídas. A Polícia Federal vem fazendo, inclusive, muitas operações nas últimas semanas para prender, né, essas pessoas que estão sendo identificadas. Num primeiro momento, o grande foco era prender aquelas pessoas que foram encontradas em flagrante em Brasília, aquelas mais de 1.500 pessoas. Então elas passaram por audiência de custódia, passaram por exame de corpo de delito, foram ouvidas pela polícia, algumas presas, outras foram liberadas para responder ao processo em liberdade. E agora a polícia tenta encontrar e tenta prender, né, com a ajuda da justiça, essas pessoas que estão foragidas, que fugiram de Brasília. Por exemplo, na última semana nós tivemos uma realização de uma operação com 8 mandados de prisão em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, vários estados do país onde foram identificadas pessoas que participaram daqueles atos. Então são operações que vêm acontecendo e que a partir de agora o foco da Justiça, da Polícia Federal é encontrar essas pessoas que destruíram e aquelas também que financiaram esses atos extremistas que invadiram Brasília no começo deste ano. E enquanto isso, né, a gente vê esse processo de restauração sendo feito. Falamos das 2 obras importantes destruídas, como foi o caso do relógio e também da pintura do Di Cavalcanti, mas, por exemplo, no STF, agora restauradores da corte vêm fazendo um processo de restauração, trabalho focado nesse momento nas cadeiras que foram destruídas nos plenários, né? Cadeiras dos magistrados, dos ministros do STF, muita coisa foi destruída, o país vai ter que ser reconstruído aos poucos, as obras também, e as sedes dos 3 poderes, né, Elias, que foram extremamente danificadas. Eu volto com você.